ler esse texto, Gênesis 45, verso 8, e eu quero falar justamente sobre isso, sobre a gente viver esse propósito da nossa existência, esse propósito pelo qual Deus nos plantou nessa terra, mover a nossa vida sobre essa ótica, sobre essa mentalidade, sobre essa consciência, para que a gente venha viver vida, aquela vida que Jesus nos prometeu, vida e vida com abundância. Se eu vivo fora dessa esfera, alguma coisa está errada, porque o que Jesus tem para nós é vida e vida com abundância, é viver os propósitos dele. Então, Gênesis 45, vou ler aqui, verso 5 ao verso 8, que diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José falando para os irmãos, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8 e último: assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Vamos ler essa parte juntos? Vamos lá? Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Deus, continue falando, ó Deus, ao nosso coração, direcionando os nossos passos, alinhando, ó Deus, a nossa vida, para vivermos de fato os propósitos que o Senhor tem para nós, ao nos plantar aonde nós fomos plantados, e viver aquilo que nós estamos vivendo, no nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha. Então, José foi esse homem que vai ser a nossa inspiração aqui nessa noite. Bom, uma vez eu até publiquei na rede social uma pergunta que eu li em algum livro, que me fez muito sentido a reflexão dele, que diz assim: quem dirige a sua vida? Ou o que dirige a sua vida? É uma resposta que a gente precisa mergulhar um pouco e tentar respondê-la da melhor forma possível. E eu quero fazer essa pergunta para que você procure responder, que você responda essa pergunta para você mesmo. O que dirige a sua vida? Por exemplo, a nossa vida sempre será dirigida por algo ou por alguém. Sempre será dirigida por algo ou por alguém. Por exemplo, quando a gente vou colocar coisas bem triviais aqui, bem simples. Quando a gente tem uma monografia para entregar e o prazo está curto. Às vezes a nossa rotina ela é conduzida, a nossa vida ali naquele período é conduzida por aquele prazo, por um prazo curto que nós temos. A gente reorganiza a agenda, sim ou não, gente? A gente ajusta os afazeres porque a gente precisa resolver aquilo ali. Então, às vezes, a nossa vida é conduzida por um prazo, né, em certos momentos. Às vezes, por um fato que acontece, por exemplo, alguém da família ficou enfermidade internada, a gente tem que mudar, talvez, toda a rotina. E ali a nossa vida durante dias, ou talvez semanas ou meses, é conduzida por aquilo. Então, a nossa vida sempre, a nossa agenda, a nossa vida, ela é sempre conduzida por algo ou por alguém. Mas trazendo isso de forma um pouco mais, se eu posso assim dizer, profunda, eu quero te dar algumas coisas que normalmente dirigem a vida das pessoas. Algumas pessoas, elas têm a vida dirigida pela culpa. São pessoas que são manipuladas pelas lembranças negativas do passado. Algo, por exemplo, que ela vivenciou no passado, talvez um fracasso, uma frustração na vida emocional, um fracasso, uma frustração talvez na vida profissional, na vida estudantil, e até hoje isso de alguma forma, mesmo que inconsciente, é o que governa a sua vida. Por exemplo, ela fracassou no namoro, ela fracassou, não teve talvez um noivado que acabou de forma muito triste, muito decepcionante. Ela não acredita mais em família. Ela começa até mesmo um relacionamento, mas de algum momento ela termina. Porque ela acha que também vai acontecer aquilo. São processos que às vezes acontecem de forma muito inconsciente. Mas quando você vai observando a sua história, você vai vendo isso faz sentido. Então são pessoas que são dirigidas pela culpa, são pessoas que as lembranças do passado é que controlam o seu futuro. Na vida profissional, nunca mais vou tentar isso. Às vezes é um sonho do coração.
um vestibular que ela tenta, um curso, uma área que ela quer, que tanto queima no seu coração, mas pelas frustrações, ela abandona. Então são pessoas que o futuro dela é de alguma forma, o presente e o futuro, estão sendo conduzidos pela culpa, pelo passado. Uma frustração, um fracasso em viver em alguma área da vida. Outras pessoas têm a vida dirigida pelo rancor. Pessoas dirigidas pela raiva. São pessoas que se apegam em mágoas que sofreram em algum nível de relacionamento e ele não supera aquilo. Um amigo que traiu, às vezes uma situação de um irmão de sangue, ou talvez até mesmo com os pais, ou um líder, pessoa que sofreu uma decepção na igreja. Quem conhece pessoas, por exemplo, há um líder, um pastor que decepcionou, ela não quer saber mais de igreja. Alguém conhece pessoas assim? Falou, não quero nunca mais ser igreja. Quem conhece? Dá um sinal que eu só vi um. Olha aí, quero ver nunca mais uma igreja. Por quê? Ela sofreu uma decepção com alguém e ela guardou o rancor. E a vida dela, ela não serve mais, ela não serve no ato de se envolver no reino, ela não congrega mais. A vida dela é conduzida pelo rancor. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? O que dirige a nossa vida? Então, pessoas são dirigidas, às vezes, pela culpa, outras são dirigidas pelo rancor, feridas do passado. Muitas pessoas têm a sua vida dirigida pelo medo. Por medo de certas coisas, muitas pessoas deixam de viver algo na vida dela. Por exemplo, pessoa que tiver talvez medo, eu conheci uma senhora que tinha medo de viajar de avião. A filha dela morava em uma outra nação, ela não conseguia às vezes ir ver a filha porque tinha medo de entrar no avião. Olha para você ver. Então o medo, como a gente estava até conversando hoje, o medo paralisa as pessoas. Medo de casar, porque não teve referência de casamento dentro dos pais, não quero casar. O medo de dar errado também com ele. Então muitas pessoas não vivem de forma significativa e não vivem o propósito de Deus, porque a vida delas está sendo conduzida pelo medo, que está lhe impedindo de avançar, de romper, de viver novos projetos. Uma outra coisa que se dirige à vida de muita gente é o materialismo. Muitas pessoas, e já começa a pegar direto ali na juventude principalmente, e vai só aprofundando no decorrer da vida. Muitas pessoas têm a vida dirigida pelo materialismo. Os objetivos dela estão totalmente voltados para adquirir coisas. O tempo, ela não consegue tempo com a família, ela não consegue tempo para servir. Por que ela não quer ser um voluntário? Porque não tem tempo. Por que ela não tem tempo? Porque o tempo dela está canalizado em adquirir coisas. Coisas materiais. E não consegue fazer um equilíbrio. A sua vida com Deus está indo para o ralo. O seu relacionamento com a família está raso. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a casa de Deus, não tem tempo para oração. Por quê? A vida dela está sendo conduzida pelo materialismo. Outros têm a vida conduzida pela necessidade de aprovação. Eu até tenho vontade de fazer um curso, mas o sonho do meu pai é outro. Se meu pai não é, eu vivo o sonho dele, mas não vivo o meu. Ele não consegue entender o meu sonho. Ou às vezes, o que os meus amigos vão pensar se eu fizer ingressar em tal área profissional, e aí deixa de viver. A necessidade de ser aprovado pelos outros, regido pela opinião dos outros. Então a gente precisa fazer essa pergunta: o que tem dirigido a minha vida? E aí a gente poderia aqui entrar num universo de coisas. Tem gente que a vida é dirigida pelo que a moda dita, tem gente que a vida é dirigida pelo que os amigos a condicionam a fazer. Sim ou não? O amigo é que conduz a história do cara. Se for um amigo que conduz para perto de Deus, glória a Deus. Mas talvez a maioria das vezes puxa para o lado ruim. Tem gente que é conduzido pelo que a mídia, enfim, o que tem conduzido a minha e a sua vida. É importantíssimo a gente perscrutar, a gente mergulhar, a gente entender, porque às vezes a gente não está vivendo uma vida com abundância, uma vida ou dentro do propósito de Deus, porque essas coisas é que estão governando a nossa história. E eu creio que Deus nos preparou uma noite como essa, para poder alinhar o nosso coração.
para que a minha vida não seja regida pelo rancor do passado, pela frustração de uma experiência negativa, mas eu entendo os propósitos de Deus e comece a viver de fato uma vida que é a vida que Deus preparou para mim. Você acredita que a vida que você está vivendo hoje está, se eu posso dizer, no centro dos propósitos de Deus para a sua existência? Responda para você mesmo. A vida, o estilo de vida que eu levo, a forma como eu vivo, eu estou vivendo a essência do propósito de Deus para a minha vida? Porque o propósito, gente, não é um fim. O propósito, ele é uma caminhada. O dia a dia eu vou vivendo o propósito de Deus. Você não precisa, agora quando eu alcançar tal coisa, eu vou viver o propósito de Deus. Não, o propósito de Deus se vive a partir de já. E a vida de José, que nós destacamos aqui nessa noite, a leitura do texto sobre José, é uma inspiração para nós, porque ele tinha todas as razões, todos os motivos para viver uma vida dirigida por esses e outros aspectos. José poderia ter uma vida dirigida pela rejeição da família, ou seja, por guardar rancor. Os irmãos, você sabe, os irmãos dele lançaram uma cisterna, os irmãos dele venderam ele como um escravo. Imagina se os irmãos fazendo isso com você. 10 irmãos lá, 11 irmãos, reuniram, venderam o cara como escravo, deram um sumiço no camarada, cancelou o camarada. Que o cara poderia ter ficado com aquele negócio pro resto da vida. Olha, meus irmãos me rejeitaram. Juntou todos ali, ninguém gosta de mim. José é um camarada que nos inspira, porque isso poderia ser um motivo para impedi-lo de exercer o propósito de Deus nas fases da vida dele. E isso não impede. José poderia ser uma pessoa que tinha a vida conduzida pela rejeição, a vida conduzida pela raiva, como eu disse agora há pouco, a vida conduzida pelas injustiças dos seus líderes. Porque quando ele estava servindo lá na casa de Potifar, como mordomo, levantaram uma calúnia, o cara mandou prender ele inocente. Só que você não vê um camarada em momento nenhum preso, e nem depois de solto, falando mal do líder, ou deixando de servir o líder. Você vê que José é uma inspiração para nós, porque não importa as circunstâncias que ele viveu, nada impedia José de viver os propósitos de Deus. Nada impedia José, e José é uma inspiração para a nossa realidade aqui, num culto de jovens, porque ele tinha 17 anos quando começou esse monte de coisa acontecer na vida dele. 17 anos de idade, a rejeição, esse cancelar dos irmãos, e esse processo de 17 a 30 anos de idade, ali na sua fase de juventude, o cara injustamente é preso, fica anos e anos na prisão, poderia ter tantos traumas na vida. Quando o faraó pediu para revelar um sonho, ele não teve dificuldade de ir lá e revelar o sonho. Ele poderia ter falado, eu vou revelar sonho para o faraó, não. Os caras que estavam presos para ele revelou um sonho e falou, lembra de mim quando você chegar lá. O cara esqueceu dele. Ele poderia falar, nunca mais vou revelar sonho, nunca mais vou falar de Deus, nunca mais vou servir, nunca mais vou ajudar ninguém. Olha quanto de decepção. Mas nada disso assume o governo da história de José. Nada disso assume o governo do coração de José. Nada disso assume a história, a direção da vida de José. Porque ele entendeu que ele nasceu para viver, como nós cantamos, para a glória de Deus. Ele nasceu para viver os propósitos de Deus. Ele nasceu para cumprir aquilo que Deus o plantou na terra para cumprir. Eu quero que você abra seu coração e entenda isso. Você, não importa as circunstâncias, se você já viveu até agora, não deixe isso adoecer o seu coração. Não deixe isso criar muralhas para que você avance e viva os propósitos de Deus. Nada vai, eu quero declarar isso, nada vai lhe impedir de viver o propósito que Deus te plantou, aonde Ele te plantou. Na família que Ele te plantou, no ambiente de trabalho onde Ele te plantou. Você está lá para transportar e para evidenciar e para transbordar essa glória de Deus. Não deixe essas coisas adoecer o seu coração. Não deixe essas coisas fazer com que o seu coração viva entre o mundo e as coisas de Deus, meu irmão. Mergulhe, não tem nada mais glorioso do que você viver para Deus.
E viver para Deus não é você viver talvez como eu vivo, de forma integral na obra de Deus. Então viver para Deus é você viver a sua vida comum, mas tudo aquilo que você faz é para a glória dEle. É tudo que eu faço. É no meu trabalho, é nos meus relacionamentos familiares, é onde eu passo. Eu quero fazer aqui, cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Deus mostrou para José: você vai governar. O primeiro sonho que Deus deu. 2 sonhos que Deus deu para José era mostrando: os seus irmãos, sol, a lua, 11 estrelas vão se inclinar. Ou seja, José, você nasceu para governar. E ele entendeu isso na vida dele. E por as esferas, os lugares por onde ele passava, ele não deixava nada impedir com que isso se tornasse realidade vivida na sua história. Nada impedia José de viver o propósito que Deus o plantou na terra. O sonho que Deus mostrou com 17 anos para José, ele fez com que esse sonho se tornasse uma realidade em cada passo da sua vida. Primeira coisa que a gente precisa entender, a gente só encontra o nosso propósito, só vive o nosso propósito em Deus. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Somente na intimidade com Ele que a sua vida vai fazer sentido, gente. Somente na vida de relacionamento com Ele. Nós estamos andando muitas vezes sem entender coisas tão triviais, mas que tem um impacto tão tremendo na nossa caminhada. Que é você viver uma vida de consagração a Deus. Quem lucra com tudo isso é a gente mesmo. Então você vai ver que José entende, ele vira essa chave, ele entende esse propósito. Eu nasci para liderar, para governar, para evidenciar esse propósito de Deus na minha vida. E por onde ele passa, em qualquer fase da vida dele, ele faz com que isso se torne uma realidade. Ele é vendido como escravo para uma nação estrangeira, chega num lugar menino, como escravo, na classe mais inferior de todas, dentro do contexto da época, mas se torna lá mordomo de Potifar. O cara que tinha um governo, só abaixo de Potifar era ele que governava tudo na casa. O cara vivendo o propósito de Deus, independente de como ele chegou. Ele é injustamente preso. O que acontece com José? Recebe as chaves da prisão, governo. Por onde José passa, você vai ver que ele faz com que esse propósito de Deus se torne uma realidade. O texto que a gente lê é o ápice, mas em cada fase da vida dele, desde quando ele recebe lá os sonhos, ele já era de destaque, vamos assim dizer, desde o início da caminhada como filho ali, Jacó. E você vai vendo José exercendo o propósito de Deus em todas as etapas da sua vida. Todas as etapas da sua vida. Eu gostaria que você entendesse nessa noite que você não está nessa terra, você não está no lugar onde você está por acaso. Deus tem algo para fazer na sua vida e através de você. E esse algo que Deus tem para fazer na sua vida e através de você, não é para amanhã, é para já. E que não tem nada mais glorioso que vai encher o seu coração do que viver dentro dessa esfera do propósito de Deus para a sua história. Não tem nada mais glorioso. Eu anotei aqui rapidamente algumas posturas de quem de fato anseia viver essa vida dentro do propósito de Deus. Essa vida dentro do que Deus me chamou para viver e para ser. Uma das características é que quem vive o seu propósito, ele valoriza o seu tempo. Quem vive o propósito de Deus, entende, vira essa chave, ele valoriza o seu tempo. O texto que nós lemos diz assim: assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó, e senhor de toda a casa, toda a sua casa, e como governador de toda a terra. E aí eu começo a perceber, a gente consegue perceber pela história de José, que José era um camarada que não desperdiçava o seu tempo. Eu estou como escravo, eu vou vivendo o propósito de Deus. Eu estou como mordomo, eu
estou vivendo o propósito de Deus. Eu estou como prisioneiro, eu estou fazendo acontecer o propósito de Deus. Eu estou como governador, eu continuo desenvolvendo o propósito de Deus. Ele não tem tempo para perder. Ele não tem tempo para perder. Todas essas fases, antes de chegar ao ápice, vamos assim dizer, se eu posso dizer, do propósito, todas as fases faziam parte da construção e da vivência desse propósito, dessa vontade de Deus para a sua vida. E a gente precisa perguntar para nós mesmos: será que eu tenho valorizado o meu tempo? Ou eu tenho perdido o meu tempo chorando pelas decepções do passado, em lamúria, reclamando da vida, reclamando que não deu certo, reclamando que a porta não se abriu, reclamando do que os outros fizeram? Será que a gente está valorizando o tempo? Será que a gente está aplicando o tempo, aproveitando cada minuto, cada ambiente, para viver essa vida em Deus? Talvez hoje você não está aonde você gostaria de estar na vida, mas o lugar onde você está já é o lugar que Deus te plantou para você cumprir o propósito. Entenda isso. Você acha que era vontade de José estar na prisão? Injustamente? Não. Talvez você não está no lugar onde você deseja estar hoje. E pensa realmente que Deus tem algo maior para a sua vida. E glória a Deus. Mas entenda que o lugar onde você está já é o lugar. E Deus te plantou para você ir cumprindo esse propósito. Para você ir vivendo o propósito. Eu até anotei uma frase dizendo assim, ó: o propósito de Deus, guarde isso no seu coração, anote, fica à vontade. O propósito de Deus não é um alvo a se alcançar no final da vida, mas sim uma missão para se viver no dia a dia da minha história. Eu vou repetir: o propósito de Deus não é um alvo para eu alcançar lá no final da minha vida, mas o propósito de Deus é uma missão para se viver no dia a dia da minha história. Ou seja, o propósito é para se viver na nossa vida diária, no nosso dia a dia, na escola onde eu estou, no trabalho onde eu atuo, na minha família, na academia, seja onde você for, viva e cumpra o propósito que Deus te chamou. A Lu tem uma pegada muito forte para evangelização. Enquanto o meu é pastoreio, para poder cuidar das pessoas que estão ali no reino, o da Lu é lançar as redes, né? E ela lá como médica, parece que o instituto, o consultório é um campo missionário. Por onde a Lu vai, é o chamado dela. Ela tem paixão por pessoa que não conhece nada de Cristo, que nunca entrou. Ela sabe conversar com essas pessoas. Eu não tenho essa habilidade, nem 1% do que ela tem. E olha que eu pastor, mas não é o meu chamado, diretamente. Mas o dela é uma habilidade nata. Eu lembro da Lu, foi trabalhar no posto, no Carapina, quando você começou lá no posto de saúde. Pouco tempo depois, estava aqui a Silva batizando. A enfermeira que trabalhava com ela, estava aqui frequentando, virou o marido dela, músico, ela batizando. As pessoas vão tendo um encontro com Cristo, ou seja, vai vivendo esse propósito, esse chamado de Deus, de fazer discípulo, na esfera onde está. Se eu perguntar para a Tayane, qual que você acha que é o chamado maior da Tayane? Em qual área? Quem pode me dizer? Na área o quê? Da música. Quando ela estava na faculdade fazendo pedagogia, mesmo fazendo pedagogia, eu estava lá com um clube bíblico, tocando, cantando, reunindo. A Marcilene, fruto dos clubes bíblicos da faculdade que ela estava fazendo de pedagogia, mas está ali, ó, no lugar onde está, cumprindo o propósito que Deus plantou na vida dela. Então a gente às vezes fica esperando, sei lá, todas as coisas se convergirem, ou se convergirem, melhor dizendo, para que eu possa viver aquela coisa que eu desenhei na minha mente. Mas entenda, o propósito não é um alvo a se alcançar no final da vida, é uma missão que se vive no dia a dia da sua história. Eu estou dentro de casa, Senhor, deixa eu viver e transbordar esse propósito que o Senhor me chamou aqui. Eu estou no meu trabalho. Não desperdice o seu tempo. Quem vive o seu propósito, não desperdice, ele valoriza o seu tempo. E às vezes a gente está desperdiçando tempo, tanto nessa era.
as coisas se tornaram tão mais rápidas de se fazer. Antes, eu lembro quando eu trabalhei como office boy com 16 ou 16 anos aqui na Casa Concepção, uma loja de imóveis aqui. E eu ia no Banco do Brasil, a gente ia para poder fazer um depósito, pagar um boleto lá, ficava naquela fila assim que tinha 200 voltas assim que fazia, o pessoal sentava, passava a tarde toda lá. Hoje já paga um boleto. Era para naturalmente a gente ter mais tempo, né? Mas hoje a gente tem um monte de coisa que vai tomando o nosso tempo e a gente desperdiça muito tempo. A gente não remia, como a palavra de Deus, para a gente remir o tempo, a gente desperdiça o tempo com conversas tão tolas, falando de gente, em vez de falar de propósito, falar de projetos. Como diz aquela frase, mentes pequenas falam de pessoas. E aí tem umas outras coisas lá, eu lembro que mentes grandes, né, falam de projetos, de sonhos, de visão. É sentar para ter uma conversa assim. É valorizar o tempo. Quanto tempo a gente desperdiça na rede social? Por que não faz com que esse momento, por que você não faz da sua rede uma explosão ali de você viver o seu propósito, compartilhar do seu propósito, falar dessa graça de Deus na sua vida? Quem vive o seu propósito, ele não desperdiça o seu tempo. Será que a forma como você está conduzindo as suas amizades está alinhada à vontade de Deus? Será que a forma como você conduz as suas redes sociais ou aquilo que você acessa está alinhada à vontade de Deus? Ou você tem desperdiçado o seu tempo? José não desperdiçou o tempo. Ele ficou lamentando, com lamúria, pensando nas frustrações do passado. Ele foi vivendo a vida de Deus. Quem vive o seu propósito, além de valorizar o tempo, quem vive o seu propósito, ele não se ofende, ele sabe quem ele é em Deus. As injustiças, as ofensas, nada disso prevaleceu no coração de José. Ele olha para os seus irmãos, eu não sei se eu estivesse lá, eu teria a mesma reação. Ele olha para os seus irmãos depois de anos, que estava lá precisando de comida, e ele sendo aquela pessoa, como governador, responsável por dar comida, ele poderia ter mandado os seus irmãos ir embora sem nada. Mas José chega para os seus irmãos e diz assim: não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. Tira todo o peso da culpa, não joga a culpa na mente e no coração dos irmãos, mas ele entende que Deus é que está no governo da vida dele. Deus vai usar muitas vidas aqui, eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. Deus está alinhando. Tem muita gente que viveu situações desafiadoras na sua infância e na sua adolescência, mas o Senhor está falando, isso não vem para te adoecer, não vem para te afundar, não vem para te matar, não. O Senhor vai fazer o propósito fluir através daquilo que você viveu. O Senhor quer te usar de forma sobrenatural. Os jovens que marcaram essa geração não ficaram presos aqui na palavra de Deus. O Senhor está levantando essa geração, é hoje. O chamado, o grito de Deus está para o seu coração, é hoje. Filho, filha, eu quero te usar. Filho, erga a tua cabeça, para de viver uma vida onde as outras coisas que estão dirigindo a sua história, eu é que vou dirigir a sua história. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te consagrei, eu te levantei, eu te sustentei naquele momento de frustração. Eu te sustentei no momento onde você achou que não ia aguentar mais, que a depressão ia te afundar no vale da morte, mas o Senhor guardou o teu coração, filha, e o Senhor te blindou e te levanta nessa noite para dizer: abre a tua boca, porque eu vou te usar nessa terra. O Senhor quer levar vidas aqui a níveis que você não viveu até hoje. Chega de viver na superficialidade da vida com Deus. Comece a mergulhar hoje. Você vai viver o que você nunca viveu. Se prepare para o novo tempo que o Senhor tem para a sua vida. Não é amanhã, é hoje. Não desperdice o seu tempo. Não esqueça, olha, o Senhor está trazendo à mente de pessoas aqui coisas que Ele falou no passado com você. Você já teve experiências com Deus. O Senhor está falando no meu coração aqui. Você já viveu muitas experiências lindas com o Senhor, mas enterrou isso, você sepultou isso no seu coração. Mas o Senhor está dizendo: filho, não sepulte, porque nada
pode apagar o que eu determinei para a sua vida. Nada pode apagar o que as pessoas fizeram com você, não pode apagar. As injustiças dos homens não pode apagar. As circunstâncias da vida não pode apagar, porque aquele que fez, aquele que falou, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Você foi chamado para viver os propósitos de Deus, não uma vida dirigida pelas frustrações dessa terra. Todos os caos ou aparentes caos que aconteceram na sua história, é o Senhor preparando o cenário para algo glorioso que Ele quer fazer na sua vida e através de você. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, eu quero convidar você em nome de Jesus. O ministério de louvor vai cantar ao Senhor. Se algo queima o seu coração, ou se Deus de alguma forma falou: filho, é você mesmo que eu quero te despertar para esse novo tempo. Muitas coisas tentaram conduzir a sua história. O diabo tentou até mesmo te arrancar da minha presença, mas eu te blindei, eu guardei os seus pés. É como ele disse para Pedro: o diabo se andou tentando te fulminar, Pedro, mas eu te blindei, eu te guardei, eu te protegi, porque eu tenho algo lindo para fazer na sua história e através de você. Se Deus falou com você através dessa palavra, se Deus está ativando algo no seu coração, ao som dessa canção, eu quero convidar você, mesmo sem fazer aglomeração aqui, mas sai do seu lugar. Sabe por quê? Porque a gente precisa dar um passo e vir aqui à frente. É um passo que a gente dá diante dos céus, é romper com o comodismo, é dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem. Eu não sei como, eu não tenho forças, eu não sei quando, mas é agora que eu quero dizer: eis-me aqui, usa a minha vida, cumpra o teu querer, faça o teu propósito e se prepare, porque o Deus que está aqui nessa noite, Ele vai receber a inclinação, o desejo, a sinceridade e a atitude do seu coração nessa noite. Então deixe o seu lugar. Se você está entendendo essa palavra, se você quer dizer um eis-me aqui para algo que Deus quer fazer na sua vida, eu quero convidar você a deixar o seu lugar rapidamente e a vir aqui à frente no nome de Jesus. Se você deseja dizer o eis-me aqui para algo que Deus tem para fazer na sua vida, deixe o seu lugar e venha aqui, porque o Senhor vai selar esse novo tempo sobre o seu coração. Não importa as experiências do passado, elas vão fazer parte do propósito. Você vai estar aqui nesse altar testemunhando, né? Quem sabe você vai estar na rede social testemunhando. Pessoas vão ser impactadas através da sua história. A sua história não é para ficar aí, ó, escondida como se nada tivesse acontecendo por um propósito. Não, existe um propósito, ainda que você não entenda hoje, mas entenda nesse momento: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas vão se convergir para um propósito maior. Todas as coisas vão se convergir para um propósito maior. Eu quero convidar todos vocês